Hoje eu estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Este vídeo é um vídeo que eu estarei, digamos, refazendo um tema que eu já abordei anteriormente, sobre uma técnica de leitura que não é bem uma técnica. Eu diria que é um modo de leitura diferenciado. Então eu vou estar explicando para vocês, né, como que, ou seja, teorizando, né, eu vou colocar minha teoria, o que eu penso, o que eu acho a respeito. E a técnica, né, que seria um modo de leitura, é algo simples, como eu falei no vídeo anterior. Eu só fiz o vídeo porque eu não vi nada, né, falando desse tema, abordando, digamos, essa técnica desta forma, que é simplesmente você, digamos assim, você deixa de ler, né, você vai apenas olhar e deixar que a mente faça o trabalho de leitura para você, né? Então, como que funciona? Digamos que você está aí, você olha as coisas em sua volta, automaticamente você já sabe o que é cada coisa. Você não precisa ler as coisas. E assim também acontece quando você olha qualquer palavra, né? Aí eu vou estar colocando exemplo, então eu estou colocando as palavras aí. A sua mente está lendo automaticamente, mesmo que você não queira, você está lendo essas palavras, né? Então, assim, a leitura é algo que a mente ela faz automaticamente. Então, essa seria, digamos, a forma de leitura. Então, da mesma forma que você está lendo essas palavras, você vai ler um texto inteiro, né? Então, assim, por exemplo, peguei um livro aqui para explicar, né, melhor. Aqui mesmo que você não queira, você colocou o olho aqui, você já leu, né? Ó, Ame, o Menino das Estrelas. Então, qual que é a forma? Você vai acompanhar com os olhos, né? E esperar a mente ler. Né? Você vai lendo, ó, é difícil aos 10 anos de idade, nesta idade ninguém escrever um livro, nesta idade ninguém entende de literatura, ninguém se interessa demais, mas eu vou ter que fazer isso. Então, assim, cada pessoa tem o seu tempo de leitura. Então, você que vai fazer isso vai ter que respeitar isso. Vai ter que olhar, né, esperar a mente ler e ir acompanhando. Né, até que uma hora que você chega, você engata e vai direto, você acaba lendo o texto inteiro, o livro inteiro dessa forma. Quando eu fiz esse vídeo, né, eu abordei pela primeira vez o tema, isso já acontecia, né? Digamos, eu já li muitos livros, né? Então, enquanto estava lendo ali um livro ou um texto, às vezes, né, a gente pega aquele momento de distração e continua lendo, né, enquanto começa a pensar em outras coisas. Aí você volta, opa, nem prestei atenção, aí você volta aonde você se perdeu, né, e lê novamente. Ou seja, a mente faz o trabalho para você. Então, assim, resumidamente, a técnica é essa, né? A forma de leitura é essa. Você, assim como você, vamos supor, você olha uma árvore, automaticamente árvore. Um carro, carro. Né? Olhou a palavra, digamos, amor, já leu amor. Né? Então, assim você vai ler tudo. Né? É simples, né? Não tem segredo. E como assim, já faz um ano, né, que eu engatei de vez, vamos supor, que nem eu falava. Às vezes eu lia, então distraía e acabava lendo automaticamente, né, só que aí não prestava atenção. Aí voltava, prestava atenção, e aos poucos, né, foi pegando e chegou uma hora que engatou de vez e eu vi que realmente existia essa divisão, né, ou seja, duas formas de leitura. A ponto de você considerar, né, vou falar pessoalmente, considerar que a forma antiga de ler era a forma errada, né, era uma forma, digamos, mais cansativa, mais desgastante. Né? Essa outra forma é automático. Né? É como você tem esses programas de computador, que você joga o texto lá e ele lê para você. Então você só tem que fazer o quê? Prestar atenção. Então esse é o importante, estar presente, estar no agora, prestando atenção no que a sua mente vai estar falando, ditando o texto para você. Então, assim como você coloca ali o áudio, né, no computador, ele fica lendo, então você presta atenção, a sua mente faz isso para você. Como eu falo, a mente ela é apenas uma ferramenta, né, e ela tem essa função de decorar as coisas. Né, a nossa leitura é como um idioma que a gente instala na mente. Né? Então vai ter aquele processo de aprendizagem, né? A gente aprende de uma forma mental, então aprende a decifrar cada código, que são as letras, né? A juntar e ver que aquilo é uma palavra e o que aquela palavra se refere. Então, é o primeiro contato que a gente toma com o idioma, então é um processo cansativo e a gente acaba lendo mais por obrigação, né? Porque tem que fazer as atividades, então a gente se fixa mais nesse processo mental. Então, antes de você acompanhar a mente fazendo isso, é você que está fazendo. Né? Porque você está fazendo o processo de instalação. Então, você aprende a ler
e fica só então naquele tipo de leitura, né, decifrando códigos. E, né, o que eu vou falar que é importante, que é onde coloca a teoria, a gente está, digamos, na terceira dimensão. Né? Vou colocar aqui, ó, a primeira dimensão, nosso corpo físico, né, nosso corpo físico, corpo emocional, a segunda, mental, terceira. Então, até na terceira tem a ideia de tempo. Né? Não que das demais o tempo vai sumir. Né? A nossa ideia continua, só que muda a percepção. A percepção que você tem do tempo, ela muda. Né? Até a terceira você vive dentro do tempo. Na quarta, a sua percepção ela vai além do tempo. Você percebe, está lá, mas você está digamos, um grau acima. Na terceira dimensão você está lendo e acompanhando aquilo. Você está dentro daquele processo. Na terceira você é o programa que está lendo. Na quarta você é a pessoa, é o operador que está vendo, né, que está ouvindo o programa ler para você. Né, como eu falo, você é o operador, você opera os corpos. Né, você dirige o seu corpo físico. O seu corpo físico é um veículo e você dirige ele. Né? Você dirige então o corpo mental, o corpo emocional, o corpo o físico, né, mental, o emocional mental, né, e você está lá como, digamos, consciência. A gente vai ainda além da consciência, só que para esse vídeo, parou na consciência está bom. Né, só para você entender que você está acima do mental. E acima do mental, você sai da terceira dimensão, você sai do tempo. Né? E por que isso é importante para você ler, para essa forma de leitura? Porque na terceira dimensão você considera, digamos, o tempo você considera um movimento. Então, assim, existe o processo linear, o começo e o fim. Então a gente está preocupado com isso na terceira dimensão. Né? Alguém deu um livro para você ler, né, um trabalho escolar que você vai ter que entregar. Então tem aquele tempo de leitura. Então você quer o quê? Geralmente a gente quer acabar logo aquilo. Né? Então a gente não se coloca no agora. A gente lê porque a gente é uma tarefa, uma obrigação, a gente quer acabar logo com aquilo. Então, quando a gente muda essa percepção, né, de não ter o tempo, então você não vai se preocupar em acabar logo. Né? Então aquela coisa, no tempo não existe começo nem fim. Você apenas está ali presente. Você fica presente no agora, observando as coisas acontecerem. Então só muda a percepção. Então nisso você sai do programa que está ali lendo e passa a ser o observador. Então você vai perceber que a sua mente vai lendo. E o que você faz como operador? Você só direciona o seu aparato físico, né, que é os olhos, para cada linha. Né, então você vai acompanhando ali o processo linear e deixa que a mente leia para você. Ela vai fazer isso automaticamente. Você direciona o corpo físico, o corpo mental. Ele lê e você está ali presente, operando aquilo e interpretando. Então você já não é mais a mente lendo. Né? Você sai daquele processo desgastante que torna a leitura algo cansativo. Né? Que faz com que as pessoas não gostem de ler. Eu, quando percebi isso, né, eu faço esse vídeo, né, e refaço porque realmente eu vi, né, eu percebi que tem essas duas formas. Uma é cansativa, a gente não gosta. Eu li muito, mas eu lia não porque eu gostava de ler. Né, eu acho que eu nunca gostei de ler. Eu lia porque eu gosto de saber e querer, digamos, adquirir conhecimento, e a forma era a leitura. Né, tá tudo lá escrito, então você tem que ler. Né? Então, assim, era desgastante, né? Eu lia bastante, tal, gostava porque gostava aprendendo, né? E de repente, quando você vê que engata, vem esse processo, digamos, automático, passa a ser uma coisa prazerosa, né? Então não é questão de gostar e não gostar, simplesmente é. Né? Então assim, hoje eu leio com muito mais facilidade. Eu praticamente, eu diria, eu não leio. Eu apenas olho e vou acompanhando, né? Como assim como você bota os programas para ler para você, eu faço isso, digamos, com a mente. Né? Então assim, eu consegui acompanhar esse processo de mudança, e na hora que eu entendi isso, eu vi que engatou, e não volto mais a ler da forma antiga, né, a colocar naquele processo mental, aquela coisa, digamos, de querer acabar logo. Eu acho que o que pega seria isso, você querer terminar algo logo, né? Você pega um livro, né, às vezes as pessoas pegam e não terminam, né, às vezes o livro, porque não gostam desse processo de leitura. Eu acho que eu não sei, né? Mas assim, eu mais ou menos entrava nisso, né? De que, mas tem que ler isso e tal. Então você entrava naquela ideia de tempo, né? Então você passava a ser o programinha lendo, e não a pessoa, o operador, né? Ou o ser que está por trás, né? Acompanhando todo esse processo, né? Dirigindo esses programas. Então, assim, eu coloco como teoria,
mas é um ponto de percepção. Uma hora você está ali até a mente, né, você se fixa na mente, que é o comum. Quem nasce aqui, você nasceu, primeiramente você vê, você acha que é um corpo físico, né? Você é um corpo físico, tem as suas emoções, você pensa e você acha que você é apenas isso. Você não passa da mente, né? Você vê os pensamentos, observa, mas para você só vai até aquilo. Até que chega um momento que você entende que você está além da mente, que existe uma consciência, existe uma biblioteca onde a mente recolhe, né, os pensamentos. Recolhe tudo aquilo que você, digamos, aquilo que você é, aquilo que você pensa, né? Então você começa a ir além e perceber que a mente ela só organiza aquilo para você, né? Ela serve para organizar a casa, né? E que a biblioteca é algo muito maior e você é a biblioteca, né? Que você entra na consciência. Então você já vai um pontinho acima e deixa a mente apenas fazendo ali as pesquisas, estudando, organizando, né? Cada pessoa vai ter o seu tempo, né? Como um computador, cada computador tem um processador, um mais rápido, um mais lento, né? Um tem mais memória, outro tem menos memória. Então, quando você for, digamos, aplicar essa técnica, ou esse modo de leitura, importante, esteja no agora, não esteja preocupado em terminar de ler o livro, mas o livro de 500 páginas e dá faltar muito, não importa, esteja no agora. Então essa é uma mudança importante de percepção, porque não vai fazer diferença nenhuma se você está preocupado com o tempo, enquanto você está lendo, se você está lendo no processo mental ou de consciência, né? Apenas deixando a mente ler. O tempo de duração vai ser o mesmo, só que quem está no processo mental está muito desgastante, porque ela é o programa que está lendo, ou seja, trabalhando ao mesmo tempo, né? Ela não se colocou no ser que está apenas observando isso, né? É a mesma coisa, você vai dirigir um carro, né? Você apenas entra lá, né? Acelera, ele vai andar sozinho. Você não tem aquele esforço, né? De colocar aquela energia de fazer o carro andar, né? Por exemplo, algumas pessoas que elas entram atrás do volante, elas seguram firme assim, né? Como quer empurrar o veículo para frente. Então tem pessoas ainda que, digamos, elas dirigem algumas ferramentas desse jeito, né? Outros não, já senta, relaxa, o veículo ele anda sozinho, né? Você apenas dá o comando, né? Mexe ali nas ferramentas e ele anda sozinho. Você não precisa, né? Aquela tipo tem até uns desenhos, né, que colocam aquelas pessoas que são agressivas no trânsito, então ela cola assim no volante, né? É mais ou menos isso. Quando você está no tempo, no processo mental, você quer chegar logo, você quer andar logo, né? Você se fundiu com a experiência. E aonde você se confunde com a experiência, você acha que é aquilo. Mas não, existem essas ferramentas que estão, digamos, falar que estão abaixo é uma forma de falar, né? Mas nós, digamos, somos todos essas ferramentas ao mesmo tempo, né? Tem o corpo físico que vai olhar, ele é o instrumento de, digamos, não diria assim de pesquisa, mas de estar presente ao seu veículo de manifestação, que é o corpo físico, de interação com o meio, né? Então você acaba estudando e pesquisando o meio ao que você veio a tomar forma. Tem o corpo emocional, as emoções que você sente, né? Então ou seja, por muitos tempos, né, a gente se confundiu achando que nós somos as nossas emoções, mas essas emoções elas fazem parte do coletivo, né? Elas apenas impregnam em nós, né, para a gente aprender o que é cada emoção, né, e de repente a gente vai crescer, né, com essas emoções e aprende, chega um momento que você fala, não preciso mais, né, de sentir tais coisas, ou seja, você passa a ter um maior controle ou equilíbrio das suas emoções, né? Então, digamos, coisas negativas você já escolhe não sentir, e tudo isso são energias, né, são coisas físicas que você pode limpar, né, jogar fora, não, isso aqui não quero, tal. Então assim, e aí você tem o corpo mental, que é como o seu sistema operacional do seu computador, né? Você coloca ali, faça isso para mim. Então ele vai fazer. Você só tem que... qual que é o seu trabalho que você vai ter que fazer? Instalar o programa, né? Então é aquela parte que você está aprendendo alguma coisa, você está naquele processo de instalação. Então é onde que as pessoas elas se fixam no corpo mental. Antes dela acompanhar aquele processo, digamos, de longe, né? Ela acaba entrando no processo, né, ficando tão inteirada. Por que ela faz isso? Porque apagou a nossa memória, então a gente acha que nós somos apenas isso, né? Então nós nos identificamos com a mente e não conseguimos ir além. A gente tem dificuldade de perceber que há uma dimensão além da mente, né, que é muito mais amplo, né, que é a tal, digamos, biblioteca, de onde que vem tudo,
né, o que a gente pensa, o que a gente sente, do que está sendo compartilhado, digamos, numa grande rede, né? Então, assim, eu diria que quando você parte da mente, você sai da dimensão do tempo, é como se você tivesse, digamos, ligado o Wi-Fi, né? Ou seja, vem uma percepção a mais, né, de conexão. E aí o seu trabalho é só trabalhar no sinal desse Wi-Fi, né? Porque às vezes é um sinal fraquinho, você começa a usar algumas qualidades, mas quanto mais você amplia, mais você começa a captar. E perceber que existe essas ferramentas, né? E vai muito além da consciência, mas para esse vídeo aqui sobre a leitura, o importante é isso. Então, colocando aí as palavras para você ler, você vê que você está lendo automaticamente, sem a preocupação. Quando é uma palavrinha ou outra, a coisa é fácil, né? Quando é um objeto, você coloca outro objeto, é fácil porque você vive no agora. Queira ou não queira, você já está em todas as dimensões, mas falta você se perceber nessa dimensão, né? Que nem os seres que vêm, canalizam, que falam que estão na quinta dimensão. Falam, ó, vocês já estão aqui, mas falta vocês perceberem que já estão. Então, assim, eu coloco como teoria que essa forma de leitura é uma forma que você então já está apto a perceber que você pode fazer isso. Então, se você leu aqui tudo automático, você vê que não foi você. A sua mente ela está fazendo automaticamente, mesmo que você não queira, né? Então, a gente pode colocar até coisa que não gosta, né? Eu não vou fazer isso, mas quando a gente está andando por aí na rua, a gente vê muitas coisas que a gente não gosta e a mente ela vai e capta automaticamente. O que você faz? Você não se identifica com essas coisas. Você só não toma nota. Está lá, isso existe, ok. Mas aí você não cria laços emocionais, né? Equilíbrio do corpo emocional. Então, assim, é uma forma de percepção. Você muda a percepção, né? Você entende que o seu veículo é um trabalho do seu veículo. Ele faz isso automaticamente, né? Então, assim, da mesma forma, então, que, como eu falei, uma palavrinha ou outra, um objeto ou outro é fácil, porque você está no agora, né? Você vive no agora, então, ok, você vive em todas as dimensões. Só que quando você começa a ler um texto todo, aí já vem aquela ideia na mente. Um texto é muita coisa para ler, um livro inteiro são muitas páginas, aí você cai naquela coisa do tempo. Você cai uma dimensão e você vai ter aquele processo cansativo de leitura, que é desgastante, que a pessoa acha que lê uma página e já para, né? Não consegue engatar um livro inteiro né? Ou seja, como pegar ali, né? Hoje, como eu leio hoje, eu pego ali um livro, né? Ou seja, que for coisa eu estiver lendo, só acompanho com os olhos, né? E automaticamente aquilo é como se fosse vindo para você, assim como se estivesse vendo objetos, né? Assistindo um filme, por exemplo. A gente assiste um filme, tá ali passando as cenas, né? E você vai só acompanhando. Então você vai acompanhar ali na leitura, né? No caso, você vai ter que ser quem controla a câmera, né, os seus olhos, você vai olhar linha por linha, né, as letras, acompanhar. Esse tipo de leitura não é aquela leitura que você vai ler uma página, né, que menos de um segundo, que a pessoa lê a página inteira. Eu nem sei, né, eu coloco em dúvida aquilo se funciona ou não, né. De fato, a consciência ela registra tudo. Quando você olha uma página, aquilo tudo já fica registrado, né, mas a gente precisa, para entender, a gente precisa de ter essa coisa do tempo, né, tem um processo, do passo a passo. É assim que a gente aprende, né? Não estamos naquele processo de aprender as coisas num clique, né? A não ser que você já tenha todo esse conhecimento dentro de você e algo como um comando hipnótico vem e destrava, tal, mas você já tinha aquilo, né? Então o processo de aprendizagem é esse, leva um tempo, né? Você tem que fazer, você vai fazer exercício, você tem que efetuar aquele exercício, falar agora eu sei, né? Não é aquela coisa de falar, ó, pronto, agora você sabe dar salto mortal, não funciona muito bem assim. Né, então eu coloco em dúvida aquele tipo de leitura que as pessoas vão em um segundo, né, em um minuto ler um livro inteiro, só passando o dedo assim ou passando as páginas. Então assim, né, frisando, você vai ler, acompanha, né, linha por linha, como se estivesse lendo no processo mental, porém você não se identifica com a mente. Né, dá o tempo, deixa a mente ler, vai acompanhando, vai chegar uma hora que você vai engatar e vai ler, digamos, sempre dessa maneira. E é uma maneira, digamos, muito, muito mais prazerosa de ler. Né? Eu diria que assim, é muito diferente. Você lê de uma forma e lê de outra forma. Então, por isso que eu digo, eu estou fazendo esse vídeo. E depois de tanto tempo, né, só lendo dessa nova forma, você passa a esquecer, né, como que lia da forma antiga. E para mim, digamos, chegou até não fazer sentido, né, gravar um vídeo falando desse assunto, porque fica meio vago, né, do que realmente eu vou estar falando. Então, por isso que eu coloquei essa teoria junto, né. Então, assim,
pensando, né, nessa teoria, eu até consigo lembrar como que era o processo antigo de leitura, mas você não consegue voltar àquele processo antigo e ler, né, como lia antigamente. Algumas pessoas já, né, conseguem, já ou sempre leram dessa nova forma, que é só olhar e deixar a mente ler, então elas vão acompanhando, então não é desgastante, não é nada. Essas pessoas que sempre leram dessa forma, elas vão ter até dificuldade de entender o que eu estou falando. Né? Só quem lê da forma antiga e consegue acompanhar esse novo processo vai ter um melhor entendimento. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam, pode me escrever. Né? Eu gostaria que vocês me dessem um retorno desse vídeo. Alguém que foi tentar lá ver, ler, para ver como que é esse processo. Né? Ou se lia no processo antigo, conseguiu ver o novo, ou se já lia esse processo novo. Para mim entender, para ver como que está, né? Como que as pessoas estão conseguindo entender. Né? Ou, digamos, ou se tem sentido o que eu estou falando. Né? Então, esse retorno eu acho interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.